Bom, gente, boa tarde novamente. Agora a gente vai dar continuidade à nossa CEMAP, tá? Agora eu queria chamar para a mostra científica. Alô? Para a mostra científica, o João Luiz, tá? O título do projeto dele é sobre noções distintas de posto para tensores e implicações práticas envolvendo o completamento. Alô. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João Luiz, sou aluno de mestrado aqui da Matemática Aplicada e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do meu projeto de mestrado. Então, a gente vai fazer um sobrevoo sobre algumas coisas aqui. A gente vai definir primeiro o que é um tensor, o que a gente fez. Eu vou mostrar algumas definições de posto para tensor e decomposições tensoriais também. Uma delas é essa decomposição tensor-trem, que ela é muito interessante. E por fim eu vou mostrar uma aplicação. Então, o que é um tensor? Muitos aqui têm contato com tensores na física no primeiro momento. E na física os tensores eles estão relacionados com variação das grandezas com mudança de coordenadas. Coisas como tensor de estresse, tensor de massa, tensor métrico são muito comuns de aparecer na física. E coisas desse tipo aqui também, esses desenhos aqui. Mas a gente vai facilitar as coisas e considerar que um tensor ele é um array multidimensional, um array de n índices. Então a gente está acostumado a trabalhar com vetores e matrizes, que são arrays que você define por um índice i, no caso do vetor, e a matriz, um índice ij para cada entrada. E para um tensor, a gente pode usar, por exemplo, um tensor de ordem 3, que tem 3 índices i, j, k para definir as suas entradas. E coisas desse tipo, como fatias e fibras, objetos, iguais a esse aqui, eles aparecem quando a gente fixa alguns desses índices do tensor ou deixa algum deles variando. Objetos desse aqui são úteis para a gente poder fazer contas, manipular os dados e tudo mais. E uma outra coisa importante que aparece no caso de tensores são os chamados desdobramentos. É quando a gente pega um tensor e a gente achata ele, ou desdobra ele, numa matriz. A gente pode pegar esses vetores aqui, essas fibras, e manipular eles para transformar em matriz. E aí a gente tem toda a bagagem de álgebra linear do estudo de matrizes para poder trabalhar com tensores quando a gente faz esse tipo de coisa. E bom, com isso a gente pode mostrar algumas definições de posto para tensor. Então, antes, o que é o posto de uma matriz? Então, só para lembrar, o posto de uma matriz é a dimensão do subespaço gerado por suas colunas. Então, essa matriz aqui é uma matriz 3x3 e as colunas dela são um espaço tridimensional. No entanto, o posto dessa matriz é 2. Significa dizer que, por mais que as informações morem num espaço tridimensional, elas estão contidas num espaço de dimensão 2. Por isso que o posto é 2. E, com relação ao posto, existe uma ferramenta muito forte, que é a chamada decomposição em valores singulares. Essa decomposição nos diz que, dada uma matriz de posto R, a gente consegue obter duas matrizes U e V com colunas ortogonais e uma matriz ortogonal, de tal forma que eu consiga representar a minha matriz dessa forma aqui. Então, se o posto da matriz é R, as primeiras R colunas de U e R linhas de V transposto são suficientes para eu construir a minha matriz A, com esses valores aqui que estão na diagonal de S. E uma outra forma de enxergar essa representação é a partir dessas parcelas aqui nesse somatório. Cada uma dessas parcelas aqui gera uma matriz de posto 1. A gente soma R parcelas de posto 1 e obtém a nossa matriz de posto R. Certo? Então a gente vai estar interessado em coisas desse tipo aqui para o caso dos tensores. Mas antes de tudo, tem um teorema muito forte também para o caso matricial, que é o seguinte. Imagina que eu pegue essas R parcelas aqui e conte até S parcelas, onde S é menor que R. Então, eu trunco essa soma aqui antes. Eu vou gerar uma aproximação, que vai ser essa aqui. E essa aproximação aqui é a melhor aproximação da minha matriz na norma
euclidiano de Frobenius, de posto S. Então, a gente tem resultados muito fortes para matrizes quando a gente quer aproximar o nosso conjunto de dados. E a gente quer coisas desse tipo para o caso tensorial. Então, a gente vai querer representações dessa forma aqui e aproximações para o caso dos tensores. Quando a gente analisa uma grande estrutura de dados, como a gente consegue aproximar a nossa estrutura usando, por exemplo, S parcelas, a gente consegue representar tudo com menos informação. E isso é muito importante porque hoje em dia o conjunto de dados estão muito grandes, certo? E a chave para a gente aproximar esse conjunto de dados é usar o posto da matriz. Então, todas as informações que a gente quer encontrar sobre o nosso conjunto de dados está no posto da matriz. E a gente quer aproximar esse posto ou aproximar esse conjunto de dados usando um posto pequeno, como no teorema ali anterior que eu mostrei. Só para dar um gostinho, quando a gente pesquisa no Google Scholar por Low Rank Approximation, aproximação de baixo posto, a gente obtém mais de 1 milhão de resultados e também mais de 1 milhão de resultados quando a gente pesquisa por decomposição SVD. Então, tem muita pesquisa e muita atenção sobre assuntos desse tipo. E bom, então a gente quer pegar toda essa coisa boa, essa coisa bonita e levar para o caso de tensores. Mas como é que os tensores podem aparecer assim como uma estrutura de dados? Então, por exemplo, a gente pode considerar uma discretização de uma função sobre um domínio bidimensional e essa função varia no tempo. Então, imagina que eu tenho uma malha num domínio bidimensional, pegue um ponto aqui e o valor da função nesse ponto está variando no tempo. Então, quando a gente deixa os índices da malha variar e o tempo variar também, a gente consegue obter uma estrutura tridimensional, um tensor de ordem 3. Uma outra coisa também que pode aparecer, uma outra estrutura de dados, por exemplo, é o tempo que um usuário pode consumir quando assiste algum gênero de filme. Imagina que eu, João, gasto um tempo assistindo filmes de ação no Netflix. Então, esse é um dado que pode ser útil para alguém que esteja estudando alguma coisa sobre as plataformas de streaming, por exemplo. E a gente quer estudar essa estrutura de dados. Então, mais graus de liberdade vão ser necessários para a gente estudar tudo isso. A análise matricial, ou em 2 dimensões, ela pode ser um fator limitante para a gente. E aí a gente vai estender os conceitos mostrados nas slides anteriores. Então, anteriormente eu tinha mostrado aquelas matrizes de posto 1, aquilo era um produto externo que eu estava fazendo. Não precisa focar muito nisso aqui. Mas, basicamente, o produto externo é uma operação que eu vou pegar alguns vetores e aumentar e construir um objeto de dimensão maior. Então, por exemplo, isso aqui é o produto externo de 3 vetores e eu gero um tensor de ordem 3 com isso. Então, a gente pode definir o posto de um tensor de ordem 3 aqui, ele vai ter posto R se eu consigo escrever ele como R parcelas de produtos externos aqui entre 3 vetores. E aí, esse aqui é o desenho que a gente pode representar essa expressão aqui. Então, é bem parecido com o caso matricial, só que a gente está considerando mais um produto externo aqui. Esses vetores A, B e C, eles estão alojados em colunas A grande, B grande e C grande. E essas matrizes aqui que contêm esses vetores, a gente chama de fatores paralelos, que são fatores que vão gerar o nosso tensor. Então, essa decomposição aqui, a gente encontra na literatura como decomposição para-FAC. Um outro caso de posto é quando a gente considera o seguinte: o tensor ele pode ser desdobrado ou ele pode ser achatado em matrizes. E aí isso depende do índice que a gente está considerando. Então, para cada um dos índices do tensor, a gente pode achatar ele de uma maneira diferente. E aí, como a gente está achatando ele em matrizes, cada uma dessas matrizes vão ter um posto. Então, a gente pode pegar cada posto de um dos dobramentos e armazenar isso aqui num vetor. E esse vetor a gente pode chamar ele de posto multilinear. E aí, com isso, a gente consegue construir uma decomposição dessa forma aqui. Eu vou pegar o meu tensor X e vou comprimir ele num tensor núcleo, esse G aqui, e esse tensor núcleo aqui, ele vai ser multiplicado por fatores A, B e C, que são matrizes. A dimensão de tudo isso aqui vai depender do posto do meu tensor. Essa decomposição é muito interessante
Porque as colunas das matrizes A, B e C, elas são ortogonais entre si, assim como no caso da SVD lá para a matriz. E a norma das fatias do núcleo vão ser quem chama de valores singulares. Valores singulares é basicamente uma generalização de autovalores, tá, gente? Então, isso aqui é meio que uma extensão da SVD para o caso de tensores. E essa decomposição é chamada de SVD de alta ordem, ou High Order SVD. Certo? Bom, mas aí a gente tem uns problemas. No caso da Parafac, que é a primeira que eu mostrei para vocês, eu consigo representar o meu tensor com poucos parâmetros. O problema é que para eu encontrar esses parâmetros é difícil. O problema de encontrar esses parâmetros é mal condicionado. Então os métodos muitas vezes não conseguem encontrar certinho esses parâmetros nem fazer aproximações. Na HSVD, o problema é inverso. O número de parâmetros que eu uso para expressar o meu tensor, ele cresce exponencialmente. Então, às vezes, se eu quero representar esse tensor, ele não cabe na memória. O bom é que eu tenho estabilidade nos métodos para poder calcular essa decomposição. Então, a gente tem dois problemas aqui, a gente quer resolver. E aí tem essa decomposição maravilhosa, decomposição tensor-trem. Então, a gente vai considerar um tensor agora de ordem n geral, alguns números inteiros não negativos e tensores de ordem 3. E aí eu consigo representar o meu tensor com essa expressão aqui muito feia, certo? Com esses somatórios e produtos aqui. Esses números aqui vou chamar de posto TT, o posto tensor-trem, e esses tensores aqui eu vou chamar de núcleos TT, ou núcleos tensor-trem. Então, eu vou pegar cada entrada da minha A e representar por essa coisa muito feia aqui. Note que cada núcleo, G1, G2, G3, Gn, eles estão encaixados aqui pelo α1, o α2 e o α3. Então, o G1 e o G2 estão encaixados pelo α1, o G2 e o G3 estão encaixados pelo α2 e assim por diante. Como se fossem carruagens de um trem. Por isso, tensor-trem. O interessante dessa representação é que o número de parâmetros armazenados cresce linearmente com a ordem. Então a gente resolveu um problema, que é o do problema exponencial. Então aqui é uma representação dos núcleos. Os núcleos das pontas, eles são matrizes, e os do meio, eles são tensores de ordem 3. Um teorema muito interessante é que todo tensor A, ele vai admitir uma decomposição TT, e o erro eu consigo determinar. Ou seja, eu consigo dar uma tolerância de tal forma que eu consigo obter uma aproximação para o meu tensor A. E isso aqui é muito útil porque eu consigo, tanto a partir de uma tolerância, representar o meu tensor, quanto a partir dos postos TT. E bom, para eu poder determinar os núcleos, eu posso fazer isso de diversas formas. Posso usar decomposição SVD, posso usar quadrados mínimos, posso usar métodos de tipo gradiente, e por aí vai. O problema é que a gente tem pouco resultado teórico disso. A gente não tem resultados de convergência, provas de estabilidade e coisas desse tipo. Uma coisa muito boa também é que a gente consegue fazer operações de álgebra linear com a representação TT. Então, soma e multiplicação por escalar, produto interno, produto de matriz vetor. A gente consegue fazer isso usando um baixo número de parâmetros. Um baixo número de operações. O número de operações vai depender da ordem do tensor e do posto TT dele. Um exemplo é quando a gente considera a integração numérica. Então, imagina que eu tenho essa integral aqui, multidimensional, e eu vou querer aproximar ela por um esquema de quadratura. Então, eu vou calcular esses somatórios aqui e avaliar a função em certos pontos de uma malha, e eu vou aproximar a minha integral. Bom, isso aqui, a gente viu ali num exemplo que isso aqui pode ser organizado como um tensor. Então, esse produto aqui pode ser feito de duas formas. Eu posso fazer esses somatórios, avaliar a função e fazer esses produtos, ou eu posso usar a minha representação tensor-trem para fazer isso aqui. Bom, o interessante é que, quando a gente faz, que eu chamei de forma padrão, quando a gente faz todas essas avaliações, a gente tem, por exemplo, quando o n é igual a 20, a gente tem que ele gasta 0,04 segundos para fazer isso.
Só que quando a gente usa o TensorTrain, ele gasta 2 ordens de grandeza a menos no caso anterior. Então, isso aqui tende a ser mais rápido do que se a gente fizesse isso aqui normalmente. Uma coisa mais interessante ainda é que se a gente pega n maior que 20, pelo menos no meu caso, na minha máquina não estava aguentando mais fazer tudo, armazenar o tensor e fazer as contas. Só que se a gente usa o TensorTrain, a gente consegue pegar um n igual a 40, 80, 100, 200 e por aí vai. Uma outra coisa legal também é que matrizes e vetores conseguem ser representados nesse formato TensorTrain também. Então eu posso pegar um vetor, que é uma lista, e posso dar um reshape, ou reestruturar esse vetor para um tensor. Aí tem que tomar cuidado com as dimensões e tudo mais, mas a gente consegue representar as matrizes e os vetores também nesse formato. E aí, como a gente consegue aproximar usando uma tolerância, isso aqui pode ser útil quando a gente considera problemas de grandes dimensões. Então, por exemplo, sistemas lineares enormes, ou problemas de alto valor também, que a matriz é gigantesca. Bom, atualmente a gente está bem servido de ferramenta. Então, o MATLAB, o Python e o Julia, eles estão bem servidos de bibliotecas aqui para poder brincar e mexer com tensores. Bom, agora vamos falar do problema de completamento. Ah, só um detalhe. A minha dissertação é feita em Julia. Tá, gente? Uma linguagem nova aí, muito legal. Então, vamos falar do problema de completamento. Eu vou introduzir o problema de completamento dando um exemplo para vocês. Esse exemplo é chamado de Netflix Prize. Então, a Netflix, ela fazia competições em 2007 ou 2008, se não me engano, com premiações de até $1 milhão. E qual que era a ideia da competição? Bom, eu sou um usuário da Netflix e eu assisto alguns filmes da Netflix. Obviamente, eu não assisti todos, acho que nem todo mundo aqui assistiu todos, e muito menos avaliou os filmes que assistiu, certo? Então, a Netflix tem um banco de dados com vários usuários e vários filmes e algumas avaliações dos usuários acerca dos filmes, certo? Como os usuários não avaliam todos os filmes, a Netflix estava interessada em inferir ou estimar as notas que a gente poderia dar para esses filmes. Ou seja, essas entradas que estão faltando, eles estavam interessados em completar. E aí, como que a gente faz isso? Bom, como eu disse anteriormente, a chave de tudo isso é o posto, certo? Então, a gente está interessado em resolver um problema que a gente vai pegar uma matriz X, e aí essa matriz X, a gente quer que ela tenha o menor posto possível. É aquele número que vai conseguir representar todas as informações que eu preciso. Essa condição aqui é uma condição que diz que os índices que estão nesse conjunto ômega, eu conheço as entradas. Ou seja, eu amostro algumas entradas desse tensor T e digo que as entradas têm que estar fixas nesse conjunto ômega de índices. Bom, o problema é que a gente tem um empecilho aqui. Essa função posto é uma função complicada de trabalhar, tem algumas coisas combinatoriais que envolvem isso. Então a gente quer se livrar disso aqui. E o que a gente faz é fazer uma aproximação dessa função para uma outra. Essa função aqui a gente chama de norma nuclear, que é a soma dos valores singulares da minha matriz. E essa função aqui é convexa. Então, quando a função é convexa no problema de otimização, a gente consegue usar várias ferramentas muito interessantes e muito fortes para resolver o problema. E o mínimo dessa função aqui vai ser um limitante inferior para o mínimo dessa função aqui. Então, a gente espera que a solução disso aqui também seja uma boa solução disso aqui. Tá, para o caso dos tensores, a gente vai pegar a norma nuclear de cada um dos desdobramentos. Então, esse problema aqui continua sendo uma função convexa, porque eu estou fazendo uma combinação convexa das normas nucleares, dos desdobramentos do meu tensor, e aí então eu quero minimizar essa função aqui, e aí eu espero que tudo dê certo. Tem embasamento teórico, algumas demonstrações sobre isso aqui, que mostra que esse problema aqui tem solução e os métodos podem convergir. E bom, eu vou trazer aqui um exemplo, que é o foco do meu projeto, que é o completamento de imagens. Então, uma imagem, ela é um tensor de ordem 3. Por exemplo, essa imagem aqui
é 256 por 256 por 3. É 3 por conta do espectro RGB, que tem as camadas vermelho, verde e azul. Então, quando a gente soma uma dessas camadas, a gente obtém a nossa imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar pixels dessa imagem, tirar e vou reconstruir ela. Tá? Eu vou passar o slide aqui e vai aparecer uma porrada de imagem. Tá? Mas foquem nas que estão aqui na esquerda. Tá? Então, esse aqui são quando eu tiro 70% das entradas do meu tensor e aqui 90%. E aqui são reconstruções que eu consigo obter baseados em diversas formulações do posto. Então, por exemplo, essas duas aqui são baseadas no posto TensorTrain. Essas duas aqui, essa aqui é baseada no posto multidimensional da HSDD, e esse aqui é baseado na primeira noção de posto, que é a Parafag que eu mostrei no começo. Bom, no caso de 70%, os métodos até que desempenharam bem, mas o problema de 90% aqui eles tiveram dificuldade, né? Principalmente esses dois últimos aqui. Esse aqui, então, não se falha. E, bom, esse problema de 90% de entradas faltantes é um problema difícil de resolver. Todos esses métodos aqui, eles dependem de parâmetros para poder desempenhar bem. O problema é que a gente não tem resultado teórico para esses parâmetros, infelizmente. Então, esses resultados aqui que eu obtive são subótimos, no sentido de que eu não sei se é o melhor resultado que eu poderia obter. Mas a gente pode tentar obter resultados melhores. Então, conclusões. O estudo de tensores é vasto. Então, eu mostrei aqui problema de integração, cálculo de alto valor, decomposições. A gente pode fazer várias coisas com tensores, inclusive na física. O foco aqui do meu trabalho, que é o problema de completamento, a gente viu que a escolha dos parâmetros eles podem influenciar muito nos resultados dos métodos. Então, eu, pelo menos, estou interessado em estudar formas de estimar os parâmetros durante a execução dos métodos ou até antes. Então, eu não fixo os parâmetros. Eu vou ter alguma forma de calcular eles antes de executar os métodos ou durante eles. E também, eu não mostrei aqui, mas também estou interessado em problemas que o valor da função objetivo do problema de completamento, ela pode ser diferenciável. E a gente pode usar vetor gradiente e alguns métodos de otimização a partir disso. Aqui estão as referências. E é isso. Pessoal, vocês têm perguntas para o João sobre a iniciação científica dele? Projeto de mestrado, né? Desculpa. Isso. Alguma dúvida, galera? Algum comentário? Bom, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Bom, eu sou bem leigo, que eu nem sou aluno aqui do Instituto de Matemática, mas você poderia voltar naquele slide em que tem as imagens das casas que você tentou reconstruir? No caso da imagem que foram retirados 90% dos pixels, eu gostaria de perguntar, seja lá qual for o método que você está utilizando para reconstruí-la, existe algum teorema que poderia responder se é possível reconstruí-la integralmente como você quer? Porque, eu olho uma foto totalmente preta, sabe? Eu diria até que reconstruiu bem, ao meu ver, né? Dependendo do método que você está usando, tem teoremas que asseguram que o completamento pode ser feito. Uma das coisas que a gente precisa alguma das coisas que a gente precisa saber sobre os dados que a gente conhece é que eles estejam bem espalhados. Porque, por exemplo, se os dados que eu conheço estão só numa linha aqui, por exemplo, eu não vou saber completar a minha imagem. Então, eu preciso que eles estejam bem espalhados. E aí, o número de entradas que eu preciso conhecer vai depender do posto, vai depender da dimensão, vai depender da ordem do tensor também. Mas, em muitos casos, a gente simplesmente ignora isso, bota no método e vê se dá certo. Ah, entendi. Então você parte do pressuposto, né? O teorema garante que dá para reconstruir. Então você está buscando um método que consiga fazer. Né? A gente faz muito isso aqui, né? Que a gente supõe que tem uma solução e aí bola algum método para isso e vê se funciona. E aí, para alguns casos funciona, para outros não. Entendi. Obrigado. Imagina. Mais alguém, pessoal?
queria te perguntar como que você chegou nesse projeto? Bom, eu me formei aqui na Mate Aplicada e no último ano da Aplicada a gente tem duas disciplinas que são a disciplina de matrizes e análise numérica e análise aplicada. São disciplinas da pós. E eu fiz a disciplina de matrizes. E essa disciplina eu amei. Eu adorei essa disciplina, por mais que seja difícil, alguns alunos não gostem, eu gostei muito dessa disciplina. Já gostava antes. Então, eu queria trabalhar com matrizes. E aí eu entrei em contato com a professora Sandra, que é minha orientadora, e ela, por acaso, tinha um trabalho sobre o estudo de tensores. E aí, bom, casou, né? Só que o estudo de tensores ele é muito mais complexo. Você tem mais graus de liberdade, você não tem tantos resultados teóricos deles. Então, tipo, é uma área que tem muito espaço para você descobrir e estudar. Então, eu gostei muito. E aí, o problema de completamento era um problema que eu já tinha visto antes por conta do Netflix Prize. E aí, eu queria trabalhar nesse tipo de coisa aqui também. Legal, valeu. Imagina. Então, fica aí a dica e faça um curso de matriz. Mais alguém? Então, beleza, então, gente. Tudo bom? Tudo bem? Eu não lembro se você chegou a falar, mas as entradas faltantes você tipo, retirou aleatoriamente? Isso, no meu caso eu criei um tensor que seria das dimensões da imagem e aí ele tem entradas zeros e uns, todos amostrados aleatoriamente. E aí eu faço o produto elemento a elemento desses dois arrays e aí eu obtenho isso aqui. Perfeito. E você também disse sobre onde eu de fato não tenho informação é difícil de completar. Pô, faz total sentido. E você chegou a testar em algum caso, só por curiosidade mesmo, se tipo, tivesse um borrão no meio da imagem? Porque aí as entradas faltantes estão tudo uma perto da outra. Você diz, tipo, por exemplo, se eu tivesse um quadrado preto aqui, por exemplo. Isso, exatamente. Esse caso eu não testei, mas nos artigos que eu li, eles fazem casos tipo esse, com quadrados aqui no meio, ou com umas diagonais pretas assim também, ou até com letras também no meio. Tinha um que era um cara que ele era um rosto, e aí eles fizeram um bigode assim, falso nele. E aí eles completavam a imagem e dá certo. Nossa, que legal, que legal. Só que eu acho que eu imagino que pelo menos um pixel ou outro ali você tem que conhecer. Eu imagino, mas eu não tenho total certeza. Entendi. Que legal, gostei bastante. Parabéns pela palestra. Muito obrigado, gente. Obrigado pela presença. E, João, quando você fala que você tira o pixel da sua imagem, você está tirando nas 3 cores do RGB. Isso. Se você tirasse, por exemplo, um pixel de uma cor e mantesse as outras 2 cores, você teria a mesma estratégia de completamento? Sim. Seria o mesmo algoritmo? Sim. Legal. Eu testei para os dois casos, tipo, tirando um, por exemplo, só o vermelho, ou todos ali daquela entrada. E aí os resultados foram meio parecidos, assim. Legal. Boa. Mais alguém? Beleza, então. Muito obrigado, João. Obrigado, Agora gente. a gente